Vamos ler Abacuque, capítulo 1, versos 12 e versos 13. Diz assim: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, puseste aquele povo para executar juízo. Tu, ó rocha, o estabeleceste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal nem tolerar a opressão. Por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Preste atenção nesse final do verso 13. Por que então toleras quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles? Veja que mais uma vez temos diante de nós uma pergunta que ecoa no nosso coração o tempo todo. Por que o justo sofre? Por que há dor? Por que há luta? Por que há sofrimento no mundo? Se existe um fenômeno humano universal, esse fenômeno é o sofrimento. Pobre, rico, letrado, iletrado, todos sofremos. Todos sofremos. A dor visita cada vida humana. E o livro de Abacuque trata exatamente dessa realidade e de como o homem de fé deve enfrentar a dinâmica da dor e do sofrimento. Pensando aqui em várias alternativas de tema para a mensagem de hoje, mas não apenas para a mensagem de hoje, para toda a série que começamos agora, de talvez hoje mais 4 mensagens, ou talvez mais 5, dependendo de como o nosso tempo vai se transcorrer aí. O título que pensei é Sofrimento Inevitável, Fé Inabalável. Sofrimento inevitável, fé inabalável. Vamos fazer aquele exercício? Pode ser? Estamos com saudade, né? Tem gente que ainda lembra de Filipenses, né? Então, quando eu falar Abacuque, você vai repetir o tema, tá bom? Então, eu vou falar Abacuque, aí você vai dizer sofrimento inevitável, fé inabalável, tá bom? Vamos lá? Abacuque. Muito bem. E aí a gente vai começando a aumentar aqui coisa para decorar, vocês repararam? É um exercício, aí a gente vai decorando mais e aprendendo a decorar mais coisas sobre a palavra de Deus. Sim, o sofrimento é inevitável, mas aquele que o enfrenta com uma fé inabalável tem condições de ultrapassar o vale da sombra da morte, as ocasiões de sofrimento, as lutas que visitam cada ser humano de uma maneira diferente. E quando nós olhamos a realidade do profeta Abacuque e olhamos a nossa própria realidade, nós identificamos inúmeros paralelos. Eu gostaria que você, juntamente comigo, pensasse um pouco acerca do contexto do livro do profeta Abacuque. Em primeiro lugar, eu quero que você perceba que assim como nos nossos dias, nos dias de Abacuque, nos dias em que esse livro foi escrito, a liderança era corrupta e corruptora. A liderança do povo não dava bom exemplo, não eram exemplos que deveriam ser seguidos e, pelo seu mau exemplo, corrompiam todo o povo. Não há, com certeza, nenhuma semelhança com a realidade política do nosso país. O que vocês acham? Né? De fato, Pastor Carlos, às vezes dá vontade de rebatizar alguns políticos de Manassés. Misericórdia. Aquele rei que dava os seus próprios filhos como sacrifício a deuses pagãos. Governantes que matam o seu próprio povo através da corrupção. Algo que nós, como fluminenses, como cariocas, desconhecemos com certeza.
Afinal de contas, não é o nosso Estado que tem todos os seus ex-governadores dos últimos, sei lá quantos anos, 20 e tantos anos, presos no cárcere, devido a crimes que cometeram flagrantemente, alguns deles, inclusive, já condenados pela nossa imperfeita e muito falha justiça. Da mesma maneira, o profeta Abacuque viveu nos últimos dias, nos últimos momentos do reinado de Judá. Lembrando que, quando pensamos no reino do povo de Deus, nós não podemos ficar apenas com aquela imaginação dos grandes dias de Davi e de Salomão. E a gente tem falado bastante disso aqui, a gente volta e meia, volta à história do reino dividido de Israel. Israel era um único reino, era um único povo, uma única nação, desde a época dos juízes, depois do período da conquista feita por Josué. Mas no final do período dos juízes, que também foi um período de grande impiedade, grande maldade praticada pelo povo de Deus, o povo clama por um rei, não por causa do seu temor a Deus, mas porque olhava os reinos de fora, olhava as outras nações e queria ser igual, o povo de Israel queria ser igual às outras nações. Então, pediu a Samuel que clamasse a Deus por um rei, e que fosse então ungido, um cabeça sobre o seu povo. E Saul recebe exatamente esse título, o cabeça, o líder, o principal. Depois, então, desse primeiro reino de Israel, um reino malogrado, um reino mal sucedido, conduzido por Saul, um homem que foi rejeitado por Deus por conta da sua infidelidade, Deus então levanta um rei legítimo, um verdadeiro Meleque, rei, Davi. Davi, o irmão mais novo, aquele desprezado, aquele que estava lá, apacentando o gado do seu pai, e que sequer foi lembrado pelo seu próprio pai, quando Samuel chama todos os seus filhos, todos os filhos de Jessé, a fim de que dali fosse escolhido o rei de Israel. Mas Samuel, recebendo a orientação de Deus, manda chamar Davi. Davi vem, e Samuel diz: é esse menino será o rei de Israel. Porque o Senhor, Ele vê o coração, enquanto o homem vê apenas o exterior. Saul era o mais alto da sua tribo, e a sua tribo era de maior destaque dentre todo o povo. Por isso ele foi escolhido, porque ele era um líder aos olhos humanos. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. E depois de um período de treinamento, de embate, de conflito, de muitas provações, ele finalmente assumiu o reino de Israel e reinou durante 40 anos. Ao final da sua vida, ele passa o seu reinado para o seu filho Salomão. Salomão começa muito bem, afinal de contas, ele clama pela sabedoria de Deus, e Deus dá a ele de sabedoria, de maneira que ele não era igual a qualquer outro homem, ele estava acima. A sua inteligência fazia com que ele se destacasse. Contudo, devido à sua vontade de fazer acordos políticos e dessa forma ampliar a sua influência para os povos circunvizinhos, Salomão, ele contrai diversos casamentos com princesas de povos e de tribos ao redor. E por conta disso, a idolatria encontra espaço no povo de Deus, entre os israelitas, de modo que ao final do reinado de Salomão, o seu filho Roboão, que deveria assumir o trono, ele provoca uma cisão no reinado, de modo que pela sua pesada mão nos impostos e no jugo sobre o seu povo, ele dá espaço para que um usurpador chamado Jeroboão arrebanhasse 10 tribos, as 10 tribos do norte, e ali formasse o reino com capital na cidade de Samaria, o reino de Israel, que continua sendo chamado de Israel. Enquanto Roboão, filho de Salomão, fica apenas com 2 tribos ao sul, com a capital em Jerusalém, a cidade de Davi,
e este reino passa a ser chamado Judá. Os anos passam e a impiedade cresce. O reino do norte, que nunca teve um rei que temesse a Deus, é aniquilado pelos assírios no ano 722 a.C. Apenas o reino do sul, o reino de Judá, prossegue existindo, cada vez mais fragilizado, cada vez mais enfraquecido, por conta de inúmeros ataques de nações estrangeiras, quando chegamos no final do livro dos reis. Folheie aí, por favor. Com certeza nosso amigo vai colocar aí na tela. Segundo Reis, capítulo 23. Eu vou ler a partir do verso de número 36 e nós vamos chegar até o verso 4 do capítulo 24. Segundo Reis 23, 36 a 24, 4. Isso. Finalzinho do livro. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zébida e era filha de Pedaías, de Rumá. Jeoaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo tudo que os seus pais haviam feito. Capítulo 24, verso 1. Foi durante o reinado de Jeoaquim que Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Judá. Durante 3 anos, Jeoaquim foi servo de Nabucodonosor, mas depois se revoltou contra ele. O Senhor enviou contra Jeoaquim bandos de caldeus, sírios, moabitas e amonitas. Ele os enviou contra Judá para destruir o povo, conforme a palavra que o Senhor tinha falado por meio dos seus servos, os profetas, dentre os quais Abacuque. Na verdade, isto aconteceu com Judá por ordem do Senhor, que removeu o povo da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, e também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso, o Senhor não quis perdoar. O que nós vemos aqui? Nós vemos uma liderança corrompida. E aqui é citado o nome expresso de 2 reis, Jeoaquim, que nasceu com o nome de Eliaquim, e teve seu nome alterado posteriormente, e também a Manassés, 2 reis que não fizeram aquilo que o Senhor aprova. Não fizeram aquilo que o Senhor aprova. Da mesma maneira, hoje, nós vemos uma sociedade corrupta, da sua base até a ponta da pirâmide. Muitas pessoas tentam responder a essa realidade a partir da perspectiva dualista e até mesmo maniqueísta da luta de classes. Escolhem um grupo como sendo correto e o outro como sendo seu arqui-inimigo que deve ser derrotado. Não é essa a solução. Sem dúvida não é essa a solução. Vivemos numa época em que inclusive os crentes acham que vão encontrar algum tipo de redenção escolhendo um partido político. Lê do engano, queridos. Não é assim. Vemos que tanto Manassés, quanto Jeoaquim, quanto todos os demais reis de Judá e também de Israel, trouxeram a punição para a sua nação, porque não temiam a Deus. Essa era a razão. Não vamos de maneira alguma encontrar respostas em teorias humanas, que inclusive nos tornam mais desunidos e inimigos uns dos outros. Da mesma forma como naquela época cada um olhava o que era bom para si e de forma partidária cada um defendia os seus próprios interesses, isso ainda acontece hoje. É a nossa realidade. Não apenas a liderança dos dias de Abacuque era corrupta e corruptora, assim como a dos nossos dias. Mas também nos dias de Abacuque eram encontrados profetas fiéis. Sim, havia homens fiéis a Deus que diziam assim diz o Senhor, que não entregavam oráculos comprados.
que não diziam aquilo que o povo queria ouvir, mas diziam aquilo que Deus havia mandado dizer. Da mesma forma, hoje ainda existe. Contudo, da mesma maneira como nos dias de Abacuque, muitos desses profetas fiéis encontravam uma audiência surda. Uma audiência que não quer ouvir. Uma audiência que não tolera a palavra. Uma audiência que tem comichão nos ouvidos, como o apóstolo Paulo fala ao seu discípulo Timóteo. Coceira nos ouvidos. Assim também é o dia de hoje. Ao mesmo tempo que a literatura pragmática, que ensina a encher a igreja de multidões de bodes, não de ovelhas, mas de bodes, é o que mais se vende na nossa literatura gospel. E a gente tem até que inventar não, porque a palavra existe e é boa, mas a gente tem que importar uma palavra inglesa, né? Como é típico também da nossa realidade, para ficar mais chique. Para ficar cool, né? E aí esse trem vende, cara. Vende. Agora, os livros que mandam, ou que orientam, ou que exortam a igreja a se quebrantar diante do Senhor, a confessar pecado, a buscar o Senhor, a face do Senhor, ao se gastar na obra do Senhor, a se preocupar em alcançar aquele que ainda não foi alcançado, esse fica lá no cantinho, pegando poeira na prateleira da loja. Da mesma forma que nos dias de Abacuque, haviam profetas fiéis, hoje também há profetas fiéis. Contudo, que nós não nos ensurdeçamos diante da exposição fiel da Escritura Sagrada. Pelo contrário, o Evangelho deve ser pregado e proclamado, e quando isso acontece, o mover de Deus também acontece, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Da mesma forma como nos dias de Abacuque, hoje também a vida é marcada e manchada por idolatria, injustiça, violência e imoralidade. Vejamos, por exemplo, aquilo que o profeta Jeremias condena no seu capítulo 22. Volta um pouquinho aí, algumas páginas, ao livro de Jeremias, o famoso profeta chorão. Capítulo 22, a partir do verso 13, eu vou selecionar apenas alguns aqui para a gente poder caminhar. Capítulo 22 do profeta Jeremias, verso 13 diz assim: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos contrariando o direito, que faz o seu próximo trabalhar de graça sem lhe pagar o salário. O que é isso? Injustiça. Verso 20: suba ao Líbano, ó Jerusalém, e grite, erga a sua voz em Bazã, e grite desde Abarim, porque todos os seus amantes estão esmagados. Duro isso. É Deus chamando o seu próprio povo de adúlteros. Mas agora Jerusalém vai chorar, porque os seus amantes estão mortos. Verso 21, falei com você na sua prosperidade, Jerusalém, eu te falei quando estava tudo bem, eu te falei quando estava tudo legal, era só ouvir. Mas você disse, a cidade do Senhor, a cidade de Davi disse, não ouvirei. Tem sido este o seu caminho desde a sua mocidade, diz o Senhor, pois você nunca deu ouvidos à minha voz. O que é isso? Um povo idólatra, um povo que se prostitui com outros deuses, um povo que escolhe a violência em detrimento do amor e do cuidado do Deus que os tirou da terra do Egito. Da mesma maneira, hoje, nós vemos uma sociedade que rejeita de forma clara, expressa, tudo que remete à fé cristã. Ligue a sua televisão que você vai ver. Tudo que parece com aquilo que o cristianismo propõe em termos éticos é considerado como errado, retrógrado, atrasado e deve ser desprezado. É coisa de gente burra, é coisa de gente inferior.
assim somos tratados. A ideia de que um homem viveu, operou milagres, ele era o próprio Deus, ele morreu no lugar dos pecadores para oferecer salvação, é um mito, uma lenda. Se Jesus de fato existiu, dizem os ímpios, ele não passava de uma liderança política, de um homem carismático que queria promover algum tipo de revolução na sua terra e nos seus dias, e não conseguiu por causa dos romanos, tendo se tornado então o grande mártir de uma causa que depois foi enchida de lendas, de mitos, de crendices, que deveriam ser todas elas lançadas no lixo. É isso que o mundo diz da nossa fé, por quê? Não é porque apenas existe um sistema que Satanás controla, sem dúvida há. E Satanás é o gerente desse mundo e ele conduz os caminhos perversos desse mundo. Mas eu não posso apenas olhar da perspectiva de que Satanás está agindo contra nós. Eu tenho que lembrar que o meu próprio coração, a minha carne também trabalha contra a vontade de Deus. Muitas vezes nós falamos, o sistema é mau. E é comum, inclusive, a gente ver algumas pessoas se colocando na cômoda posição de exortar o sistema. Ora, quem é o sistema? Quem cuida do sistema? Como vai mudar o sistema? Entenda que o sistema é feito de cada um de nós e o nosso coração é marcado e manchado por idolatria, imoralidade, violência e injustiça. Assim como nos dias de Jeremias, de Abacuque, de Sofonias, desses profetas que falaram a esse povo que estava prestes a ser destruído. Por quê? Porque a disciplina de Deus vem. Vem. No entanto, Abacuque tem uma peculiaridade, e que talvez você nunca tenha se atentado a ela. Normalmente, quando você lê um profeta, o que você ouve do profeta? Assim diz o Senhor. Contudo, Abacuque não fala ao povo. Abacuque fala com Deus. Engraçado isso, né? Um profeta comissionado por Deus, que não fala diretamente ao povo. É claro que a sua palavra também é para o povo. E a gente vê isso, inclusive, no capítulo 2, no início do capítulo 2, ali, quando Deus manda, escreve em pedra para que todos leiam. Mas o diálogo, o discurso presente no texto do profeta Abacuque não é direcionado ao povo, é direcionado a Deus. É o profeta falando com Deus. E é muito rico esse texto em termos literários. E a gente poderia falar um montão de coisas sobre isso aqui, mas eu quero que você perceba algumas coisas. Em primeiro lugar, verso 1 do capítulo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Assim está na versão de Almeida. Na minha, na Nova Almeida, também na antiga está assim. Sentença. Interessante essa palavra, porque é um tipo de palavra profética. Ao mesmo tempo que Abacuque se dirige a Deus, o livro é reconhecido como sendo uma sentença, ou seja, como sendo uma palavra de condenação ao povo, uma palavra de dizer, olha, o comportamento de vocês é tão ruim que a casa vai cair. Daqui a pouquinho. É isso aí. Sentença. Isso dá para nós uma descrição geral do propósito da carta. Ou, da carta não, do livro. Tinha acostumado com o Novo Testamento, né? Do livro do profeta Abacuque. Com isso a gente percebe o propósito pelo qual ele está no cânon, pelo qual ele está na Escritura. O propósito é entregar ao povo um alerta.
A impiedade tem consequências. Contudo, a fidelidade ao Senhor também tem. Primeiro detalhe é esse: a palavra é classificada como uma sentença. Segunda observação muito interessante que a gente precisa fazer no que se refere à literatura do texto de Abacuque é que o livro, ele começa com diálogos. Nós vamos perceber aqui Abacuque falando com Deus. Acompanhe aí na sua Bíblia, por favor. Do verso 2 até o verso 4, nós vemos Abacuque questionando a Deus. Abacuque pergunta a Deus. Do verso 5 até o verso 11, Deus responde a Abacuque. É um diálogo. Aquilo que o profeta pergunta, o Senhor responde. Do verso 12 do capítulo 1 até o verso de número 1 do capítulo 2, nós vemos o profeta Abacuque novamente questionando o Senhor. Ele pergunta algo ao Senhor, que daqui a pouco a gente vai sintetizar aqui em 4 frases curtinhas para você decorar também. A partir do verso 2 do capítulo 2, até o verso de número 5 do capítulo 2, Deus responde o profeta. O profeta pergunta, Deus responde. O profeta pergunta de novo, Deus responde de novo. Mas aí, para fechar, Deus fala. Deus apresenta os seus ais. Muito interessante esse formato dos ais. É um formato que o Senhor Jesus retoma no Novo Testamento. Ele usa essa sequência de condenações para com os escribas e os fariseus. São sentenças de condenação por conta da infidelidade. Não da infidelidade de Israel aqui em Abacuque, mas da infidelidade dos babilônios. Ninguém pode pecar e achar que vai ficar numa boa. A consequência vai vir. Ainda que Deus use esse mal para o seu bom propósito. E aí a gente termina o livro com o capítulo 3. No capítulo 3 a gente vê a forma literária mudando completamente. Porque acaba o diálogo, acaba a narrativa de um diálogo e começa um salmo, literalmente um salmo, com toda a característica literária de um salmo, como a gente tem no livro dos Salmos. Inclusive, ele tem até a sua introdução, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Interessante isso. E aí a gente vê todo o canto do profeta Abacuque, ou na verdade, o seu abrir do coração em forma de música. Sim, por quê? Porque há uma transformação na vida do profeta. Lembre-se disso. Há uma transformação na vida e no coração do profeta no decorrer dos fatos e dos episódios narrados e descritos no livro. Nós começamos com um profeta que questiona Deus. Deus, por que sofrimento? Por que a violência? Por que da dor? E ele praticamente enfrenta o Senhor. E terminamos o livro com o profeta dizendo: eu já sei que vai dar tudo errado. Eu já sei que vai dar tudo errado. A gente acabou de cantar aqui. Porque muitas vezes a gente canta, né? Ainda que a figueira não floresça e tal. Mas esse ainda, esse tipo de condicional aqui, é um condicional que vai acontecer. Ele tinha plena consciência que daqui a pouquinho a figueira não ia florescer, não ia ter fruto na videira, não ia ter suprimento, não ia ter comida, não ia ter mantimento, não ia ter as necessidades básicas. Ele sabia que não ia ter, e o que ele diz? Vou me alegrar. Me alegro no Senhor. Veja então que a circunstância não muda. O livro começa com os babilônios vindo. O livro termina com os babilônios vindo. O livro começa com Abacuque com medo. Vai dar ruim aqui, a gente vai morrer.
E o livro termina com ele sabendo e tendo certeza absoluta que vai mesmo. Misericórdia. Contudo, começa com um coração descontente e termina com um coração exultante no Senhor. A mudança não acontece na circunstância, a mudança acontece no coração do servo de Deus. E é essa mudança que o Senhor quer operar na minha e na tua vida através desse texto. Queridos, nós vamos dividir em 4 partes. E se o Senhor nos permitir, e o relógio também, até tirar o relógio dali. Quem foi meu amigo que tirou o relógio dali, pastor? Obrigado, pastor. Glória a Deus. Tiraram o relógio. Mas eu botei aqui na minha frente para não dar ruim, porque a Angélica me mandou um papelzinho com tudo medido, tá? Então, vou seguir em nome de Jesus. Mas eu não gostava do relógio, não. Ainda bem que ele foi embora. Se o tempo nos permitir, nós teremos mais 4 mensagens, tá certo? Ah, pastor, mas são 3 capítulos, então por que 4 mensagens? Porque a gente vai fazer assim. A primeira mensagem, o primeiro diálogo. A segunda mensagem, o segundo diálogo. A terceira mensagem, os ais de Deus. E a quarta mensagem, o Salmo de Abacuque. Tá bom? Agora, o Salmo, ele é longo. Então, pode ser que a gente precise dividir o Salmo em 2 mensagens, tá bom? Aí a gente vai vendo aí para frente como que vai acontecer. Mas vamos relembrar o nosso tema? Para a gente poder seguir nas divisões? Vamos lá? Abacuque. Crente que não anota, ó. Agora o pessoal vai voltar a trazer caneta. O pessoal vai voltar a trazer caneta, né? Aqui para quarta-feira do mês. Grava aí, hein? Grava aí. Abacuque. Sofrimento inevitável, fé inabalável. Como se dá a construção dessa fé inabalável frente à inevitabilidade da dor e do sofrimento? Primeira parte é uma pergunta. A pergunta do profeta para Deus. Aí a pergunta é a seguinte, nas minhas palavras aqui, na minha paráfrase, no meu resumo do versículo 1, do capítulo 1, até o versículo 11 do capítulo 1. Se Deus é bom, por que o mal existe? Se Deus é bom, por que o mal existe? Vamos repetir? Se Deus é bom, por que o mal existe? De novo? Levante a mão aquele aqui que nunca fez essa pergunta. Essa talvez seja uma das principais perguntas da teologia cristã, aquela que motiva o grande tema que a gente costuma chamar de teodiceia. Teodiceia é uma palavra composta de 2 termos gregos, theos, Deus, e de kaios, justo, ou de kaiosune, justiça, que é a ideia de que se Deus é bom e Ele é todo-poderoso, por que Ele permite que pessoas boas sofram? Percebeu qual é a questão da teodiceia? Se Deus é simultaneamente bom e todo-poderoso, ou seja, Ele pode fazer qualquer coisa, por que então Ele permite que pessoas boas sofram? Veja que eu só reformulei aqui a pergunta de Abacuque. Se Deus é bom, por que o mal existe? Ou, nas palavras do profeta, verso 2 do capítulo 1, até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e tu não salvarás? O que Abacuque faz aqui? Ele questiona a Deus, por que da dor? Por que do mal? Por que a perversidade? É claro que vale a pena que a gente analisar um pouquinho a relação do mal com o pecado. E a gente vai fazer isso de forma teológica. A gente não vai citar muitos textos, mas eu quero convidar você a uma reflexão muito breve.
E essa reflexão, ela parte do princípio, ou parte da premissa, ou até mesmo, posso dizer, do axioma, de uma verdade incontestável, pelo menos à luz da Bíblia, e também da experiência humana, de que o mal existe por causa do pecado. Você concorda com essa fala? O mal existe por causa do pecado. E aí, dentro da ideia de mal, está incluído o sofrimento, tá bom? Beleza? O sofrimento existe por causa do pecado. Concordam? Sim ou não? Vamos conjecturar. Conjecturar é uma palavra bonita para viajar na maionese. Vamos viajar na maionese. Tá? Imagina se Adão não tivesse comido daquele fruto lá. Lá no Éden. Lembram dessa história, né? Todo mundo lembra. Imagina se ele não tivesse comido aquele fruto. O pecado seria passado a todas as gerações? Não. Haveria morte? Não. O cosmo, o universo, a estrutura natural de todas as coisas, seria corrompida pelo pecado? Ou, nas palavras de Paulo, sofreria dores de parto? Não. Estaria tudo redondinho funcionando, ou seja, não teria tsunami, não teria terremoto, não teria enchente, e por aí vai. Deslizamento de terra, a natureza estaria em plena harmonia com o gerente da natureza, que somos nós, seres humanos. Se Adão não houvesse pecado na nossa viagem aqui na maionese, não haveria sofrimento, concordam? Logo, uma vez que Adão pecou, o pecado entrou no mundo e por ele a morte. Estamos aqui reescrevendo o argumento do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5, a partir do verso 12. Por que a dor? Por causa do pecado. Por que o sofrimento? Por causa do pecado. Agora vamos prosseguir o nosso raciocínio. Vamos seguir aí um pouquinho. Porque você pode perguntar, ou alguém pode questionar, mas peraí. O camarada estava em casa, com a sua família. Entra um louco, um doente mental, uma pessoa absolutamente perversa. Invade o domicílio dessa pessoa e da sua família. Executa 3 membros da família. Tortura e violenta a mulher. E a mata em seguida. Vocês sabem da história que eu estou falando, né? Então, onde essa família pecou? Onde esse pai de família pecou? Onde essa mulher que morreu pecou? Essa pergunta é válida, não é? Não é? Eles não morreram por causa do seu pecado. Ok? Pelo menos não há uma relação de causa e efeito direta entre um pecado que alguém dessa família tenha cometido e a situação terrível a qual eles foram submetidos por aquele bandido. Não é? Que agora está lá a polícia toda do estado de Goiás atrás do cara lá naquele mato. É algo terrível. E quando a gente ouve essa história, queridos, não tem como não se sensibilizar. Não tem como não se entristecer. E não tem como não ficarmos perplexos diante da realidade tão cruel da presença do sofrimento nesse mundo caído. Mas nós não podemos ser justos e verdadeiros se afirmarmos a relação entre pecado e sofrimento como sendo sempre uma relação de causa e efeito entre o pecado que eu cometo e o sofrimento que me vem depois. Entendem a relação? Até mesmo porque tem gente que mata, que rouba, que estupra, e que aos olhos humanos não acontece nada com ele em seguida. Não é? Não tem um monte de gente que passa aí? Uma vez me falaram que o índice de resolução dos homicídios no Brasil é coisa de 5%.
Imagina isso. Imagina isso. A cada 100 homicídios, só 5 assassinos vão para a cadeia. Ou só 5 desses homicídios têm a responsabilização estabelecida pela justiça. O que é isso? É a realidade que, ao mesmo tempo que há pecados que nós cometemos, que não nos trazem nenhuma consequência imediata, também há momentos em que nós não cometemos nenhum pecado específico que nos traz um sofrimento que simplesmente vem. A família que está na sua casa não foi morta por causa de um pecado específico que eles tenham cometido, pelo menos não no nosso conhecimento. Então, nós precisamos sistematizar essa reflexão. O sofrimento, ele nos vem sempre pelo pecado. Porém, nós podemos classificar isso em 3 partes, em 3 categorias. Primeira categoria, eu sofro por causa do meu pecado. Essa é a categoria mais básica. É a relação mais simples de causa e efeito. Eu erro e pago pelo meu erro. Pelo menos em alguma medida. Não é? Camarada roubou, ele vai preso. Ou faça qualquer outra associação aí. A pessoa mentiu, lá na frente ele foi descoberto, essa pessoa foi descoberta na sua mentira, perdeu a confiança de alguém, de uma pessoa amada, perdeu um emprego, perdeu um relacionamento, perdeu uma oportunidade por causa da sua mentira. É uma relação direta. Pequei, o sofrimento vem em consequência imediata. Beleza? Contudo, a segunda categoria é quando a gente sofre por causa do pecado de outro. Esse indivíduo que está aí no meio do mato, o que ele é? Ele é um bandido, ele é um assassino, ele já havia cometido diversos outros crimes. E tendo fugido da custódia da justiça, o que ele fez? Ele continuou fazendo aquilo que ele sempre fez. Violentando e matando pessoas. As pessoas que são vítimas de um indivíduo como esse, sofrem por causa do pecado de outro. Você está andando na rua, e alguém vem, aponta uma arma para você, e fala, me passa o seu celular e a carteira. O que você fez para ser assaltado, meu filho? Nada. O camarada está cometendo um pecado ao te roubar. Mas quem sofre a consequência naquele momento é outra pessoa, não aquele que comete o pecado. O ladrão é o pecador, mas o assaltado, a vítima, ele sofre a consequência imediata do pecado de outro. Segunda categoria. Terceira categoria é quando nós sofremos em decorrência da condição caída do mundo. Como assim? Por que existe coronavírus? Quem pecou para que houvesse coronavírus? E aí não vamos imaginar que foi construído e tal, né? Algumas pessoas levantam esse tipo de hipótese. Não vamos levar para esse lado. Vamos imaginar que realmente surgiu lá por causa daquela sujeirada lá daqueles mercados lá na China, né? Aí aqueles materiais genéticos lá se misturaram, passaram por modificações e deu origem ao coronavírus, que só no Brasil já matou mais de 500 mil pessoas, e mundo afora e muito mais do que isso. Uma pessoa que foi levada, teve sua vida ceifada por conta dessa enfermidade. Isso aconteceu por causa da realidade caída na qual o mundo se encontra. Não é? É claro que a gente sempre vai querer achar um culpado. Porque isso aí faz parte da nossa natureza caída. A gente quer logo apontar o dedo para alguém e falar, a culpa é tua. Não é assim? Quem tem irmão sabe muito bem disso, né? Quem não é filho único sabe exatamente do que eu estou falando. Nós lá em casa éramos 4 e era o tempo todo um jogando para o outro. Um jogando a culpa para o outro. Mas eu tenho certeza que isso não acontece
não acontecia, né? Agora não acontece mais porque é todo mundo adulto, né, Angélica? Misericórdia. Mas quando a gente era criança acontecia direto. E talvez tenha acontecido também na sua casa. A gente logo quer achar um culpado. Mas quem é o culpado das doenças, das tragédias, das catástrofes que acontecem no mundo? A realidade, a natureza pecaminosa que permeia todas as coisas, desde o momento em que Adão pecou. Essa reflexão é importante, porque muitas vezes a gente tenta responder esse tipo de pergunta, se Deus é bom, porque o mal existe, através de uma resposta simplista, de naturalmente tirar Deus da culpa, porque Deus realmente não é culpado do mal de modo algum, e escolhendo alguém como culpado. A gente logo quer escolher alguém como culpado. Não é verdade? A gente logo quer apontar o dedo. O mal existe por causa dele. O mal existe por causa daquilo. O mal existe por causa daquele sistema. Mas essa resposta, ela não é adequada. Quando a gente vê aqui a dinâmica do texto do capítulo 1, a gente vai perceber que Deus dá uma resposta direta. Aquela famosa resposta na lata. Verso 6. Pois eis que trago os caldeus, nação cruel e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Interpretação de texto desse versículo 6. Pois eis que trago. Quem trouxe? Ou quem está a trazer? Deus. Deus está falando. E é Deus quem diz, eu trago os caldeus. É eu quem estou mandando esse povo perverso sobre vocês. Ah, pastor, então caiu por terra a tese de que Deus não produz o mal. Caiu por terra. Porque Deus mesmo está dizendo que Ele está mandando o povo, que Ele mesmo já diz que vai destruir o povo de Judá. Os caldeus estão sendo enviados por Deus. Sim, é Deus quem está trazendo, mas não é Deus quem produz o mal. Veja, verso 10 e verso 11. Zombam dos reis os príncipes, os príncipes são motivo de riso para eles. É Deus falando dos caldeus, dos babilônios. Riem de todas as fortalezas, porque amontoando terras conquistam. Então passam como passa o vento e seguem adiante. Agora olha o que Deus diz. Tornam-se culpados estes cujo Deus é a própria força. Tornam-se culpados estes cujo Deus é a própria força. Isso me faz lembrar quando o Senhor Jesus diz acerca de Judas, no livro de Lucas, capítulo 22, verso 22, pois o Filho do Homem vai, segundo o que está determinado, porque Deus havia determinado que o seu filho fosse morto naquela cruz. Mas veja o que Jesus diz acerca de Judas. Mas ai daquele por quem ele está sendo traído. O Filho do Homem vai, como está determinado. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. O que isso significa? Isso significa, e aí a gente caminha para a segunda pergunta de Abacuque, que Deus, sendo bom, Ele usa o mal para produzir o bem maior lá no final. Entendem? Deus não se mistura com o mal, contudo, na sua soberania, Ele conduz aquilo que é mal para produzir o bem lá na frente. A gente naturalmente vai desenvolver isso no mês que vem, de uma forma bem mais ampla e melhor do que hoje. Hoje é só para dar o gostinho e a gente vai caminhar agora para o segundo ponto. Porque se a primeira pergunta, Abacuque recebe uma resposta na lata, por que disso tudo, Deus? Eu vou mandar os babilônios aí e vocês vão morrer. É basicamente isso que Deus está falando, né? A gente vai para a segunda pergunta.
Se Deus é santo, por que ele usa o mal? Vamos lá, vamos repetir? Se Deus é santo, por que ele usa o mal? Mais uma vez. Se Deus é santo, por que ele usa o mal? Vamos lá, só vocês agora. Se Deus é... Essa também é uma boa pergunta. Porque veja, a primeira pergunta apela para a bondade de Deus. Não é? Bondade significa que Deus se dirige à sua criatura para produzir o bem da criatura e não o mal. Ok? Santidade é um outro conceito. E aí você precisa trabalhar esses conceitos na tua cabeça para você entender esse raciocínio. Santidade tem a ver com o fato de Deus ser separado do mal. Então, de um lado, Abacuque pergunta, se Deus é bom, por que o mal? Porque o mal existe. O mal existe porque Deus vai tornar isso em bem lá na frente. Aí, Abacuque prossegue, mas peraí, se o Senhor, além de bom, é santo, então por que o Senhor usa o mal? É claro que a resposta mais simples seria a mesma da primeira pergunta. Mas Deus não dá essa resposta mais simples para Abacuque. E aí é muito interessante porque a gente vê o verso 1 do capítulo 2 e a gente deveria imaginar a seguinte cena. Abacuque faz a sua pergunta e aí ele diz assim, estarei na minha torre de vigia. Ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ou seja, ele pergunta e fala, agora eu vou esperar sentado aqui. É quase como se ele estivesse dizendo para Deus agora, sai dessa sinuca aí, agora eu quero ver. É quase, mas não chega a esse ponto, tá? Não chega a esse ponto de questionamento do Senhor. Mas é interessante, porque aí Deus diz o seguinte, escreve a visão para que todo mundo veja, versículo 2 do capítulo 2. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Deus diz, o meu tempo é diferente do teu, mas uma hora... tudo isso vai se esclarecer. E ele diz como isso vai acontecer. Ele diz isso no verso 5. Na verdade, no verso 4 e no 5. No verso 4, ele deixa claro que o justo viverá pela sua fé. E no verso 5, ele diz o seguinte, que o arrogante, ele vai ser punido. Ou seja, Deus responde a segunda pergunta de Abacuque dizendo, eu sou justo e no meu tempo eu farei justiça. Primeira pergunta então, se Deus é bom, por que o mal existe? Segunda pergunta, se Deus é santo, por que ele usa o mal? E quando então Deus diz que há de operar a sua justiça sobre o seu povo, Abacuque para de perguntar. E aí a gente pode imaginar por quê. Ele poderia continuar questionando. Afinal de contas, Abacuque até parece um cético, alguém que não acredita em Deus e que lança um monte de pergunta. Mas o motivo é muito simples. O motivo é muito simples. Quando Deus diz que o justo viverá, e que o ímpio vai morrer, Abacuque, então, ele senta para ouvir a gravidade, o tamanho da punição que sobrevirá sobre o ímpio. Mas ele senta para ouvir com uma reflexão na sua mente. Qual é essa reflexão? Sim, os babilônios são maus. E como são? Eles são cruéis. E eles estão chegando. E eles vão acabar com a gente. Mas se eu for honesto comigo mesmo, eu também não sou lá a flor que se cheire. Quando Deus levanta a sua justiça,
quando Deus levanta a bandeira da sua justiça, não há nenhum justo, nenhum sequer. Ninguém que entenda, ninguém que faça o bem. Abacuque fica quieto. E assim como Jó ficou quieto para ouvir da grandeza de Deus, Abacuque cala para ouvir acerca da justiça de Deus. Justiça que haverá de ser operada contra o seu algoz, contra o povo que vem sobre ele, mas ao mesmo tempo que faz ele pensar: a minha justiça é trapo imundo, eu não tenho o que apresentar a Deus. Mas esse verso, meus irmãos, o verso 4 do capítulo 2 de Abacuque, ele é fantástico. Eis que a alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas, contraste, o justo viverá pela sua fé. Ou o justo viverá pela sua fidelidade, há traduções que preferem assim. Contudo, como o Novo Testamento entendeu esse verso? Romanos capítulo 1, verso 17, por favor, coloca aí na tela para mim, Douglas, por favor. Romanos 1, 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O apóstolo Paulo cita o profeta Abacuque e diz não apenas isso, logo após afirmar que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ele diz o seguinte: não há salvação fora desse Evangelho. Não há esperança fora desse Evangelho. Por quê? Porque esse Deus justo se manifesta no Evangelho que ergue a cruz na qual o Senhor Jesus levou o meu e o seu pecado, e dessa cruz, após ter ressuscitado no terceiro dia, Ele promete a todo aquele que crê e continua crendo de fé em fé, que este viverá, que este não verá a morte, que o seu justo não verá a decomposição. Assim como o Senhor Jesus não viu a decomposição naquele túmulo, antes foi ressuscitado ao terceiro dia, aquele que nele crê não morrerá, mas já passou da morte para a vida. Quem pode viver quando o exército da Babilônia se aproxima? Quem pode manter a sua esperança? Quem pode manter a sua sanidade mental? Aquele que vive por fé. Assim o apóstolo Paulo entendeu, ele repete o mesmo princípio escrevendo aos Gálatas no capítulo 3, queridos, o justo vive pela fé. Isso significa, de forma muito clara para nós que temos toda a revelação, que aquele que crê em Jesus, ele não tem o que temer. Aquele que crê em Jesus e que se refugia debaixo das suas asas, ele não precisa temer, porque não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há condenação. Ao pensar na justiça de Deus, sem Cristo, a nossa única perspectiva de futuro é o inferno que arde em fogo e enxofre. E isso é justo, irmãos. Isso é justo. Se o Senhor nos deixasse a perecer eternamente, isso seria justo. Mas Ele, por sua graça e pelo seu amor, Ele nos exorta a vivermos por fé e, crendo em Jesus, experimentarmos dessa salvação e dessa esperança. Por isso, as perguntas cessam e começam as afirmações. No capítulo 2, do verso 6 a 20, a nossa frase é: como Deus é justo, Ele não deixa o pecado impune. E aí você há de ver
a partir do verso 6 do capítulo 2. Ai daquele que acumula o que não é seu. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue fundamentada na iniquidade. Ai daquele que dá ao seu companheiro vinho misturado com seu furor, a fim de ver a sua nudez. Ai daquele que diz à madeira, acorde, e a pedra muda, levante-se. E aqui é uma referência aos ídolos. E ele conclui os seus ais dizendo, no verso 20 do capítulo 2, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Eu creio que quando Abacuque escreveu essas palavras, pastor, o primeiro a estar calado, quebrantado, diante do Senhor, era ele mesmo. A última parte é o Salmo de Abacuque, capítulo 3. Mais uma vez uma afirmação, não uma pergunta. Porque Deus é fiel, podemos viver em confiança. Porque Deus é fiel, podemos viver em confiança. Perceba que no final das perguntas, Deus exorta a mim e a você, através do profeta Abacuque, o justo viverá pela fé. Note, viverá. No capítulo 3, nós testemunhamos, nós lemos o testemunho em forma de canção de um justo que aprendeu a viver pela fé. Vamos repetir nossas frases? Antes da gente ler o último trecho? Eu vou falar e você repete em seguida, tá bom? Espera eu falar tudo, vou dar dica. Professor dá cola, né? Dá o bizu da prova. Pega aí. Se Deus é bom, por que o mal existe? Vamos lá? Segundo, se Deus é santo, por que ele usa o mal? Terceiro ponto, como Deus é justo, ele não deixa o pecado impune. Vou repetir que essa é um pouquinho mais longa. Como Deus é justo, ele não deixa o pecado impune. Vamos lá? Como? Quarta e última parte, porque Deus é fiel, podemos viver em confiança. Por quê? Queridos, essa frase Deus é fiel é uma das frases mais banalizadas no nosso meio evangélico brasileiro. Agora, a partir de tudo aquilo que conversamos nessa noite, releia comigo versos 17 a 19 do capítulo 3 de Abacuque. O trecho que a gente acabou de cantar aqui antes da mensagem começar. Projeta para mim, Douglas, por favor, para a gente ler todos juntos. 17, 18 e 19 de Abacuque 3. Vamos todos juntos? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Deus, na nossa vida, é suficiente. Então, meu querido amigo e irmão, que você saia daqui consciente de que as crises virão. E assim como Abacuque, não é pecado apresentarmos as nossas crises a Deus. Pelo contrário, aprendamos a abrir o nosso coração a Deus. A falar para Deus onde está doendo. Mas ao mesmo tempo, assim como Abacuque aprendeu a ter um coração contente em Deus e somente em Deus, que a gente também esteja pronto para, através da oração, depender exclusivamente de Deus. Segundo lugar, Deus usa o mal para o bem. Está enfrentando a luta, está enfrentando a dor, está enfrentando o sofrimento. Saiba que no futuro, Deus transformará toda essa realidade, toda essa história, com todos os seus percalços, em algo bom,
que produzirá a sua glória e a alegria do seu povo. E em terceiro lugar, Deus é sempre bom. Sempre, sempre bom. Por isso, nós podemos e devemos confiar.